Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito, dê essa moral aí, tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever. Então não é inscrito ainda, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. Compartilha com geral aí, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. É sempre muito importante e de graça a sua participação. Então, dê essa moral aí. Repetindo aqui, é muito importante a sua inscrição, a sua participação, o seu like. Enfim, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Gente, algumas pessoas me perguntaram sobre a questão política do Vasco. Eu quero deixar claro mais uma vez aqui, em mais um vídeo, que isso não é prioridade aqui no canal. Vamos falar de política do Vasco quando houver, sei lá, eleição no clube, entre outras situações nesse sentido. Agora, ficar fazendo politicagem, atrapalhando, não é característica do Eduardo, não é uma característica minha. Pessoas que atrapalham o clube, pessoas que só querem o mal do clube, fazer coro para esse tipo de coisa, sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não sou disso, eu não gosto disso. Nunca fui. Podem pegar todos os vídeos aqui durante os 4 anos do canal Vasco Connection e procura aí se o canal já defendeu algum lado político. Eu defendo o Vasco. Eu defendo o Vasco. Ah, esse ano agora é o Pedrinho o presidente. Beleza, vou torcer por ele, vou apoiá-lo como presidente e ponto. Se ele der certo, o Vasco está dando certo. Amanhã é o Levenciano, depois é o Júlio Brandt. Vamos apoiar sempre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa característica é uma característica aqui do canal e do Eduardo Ferrari. Eu não posso escolher um lado político, sendo que eu torço para o Vasco. Eu sou Vasco. Deu para pegar? Eu acho que as pessoas atrapalham demais com esse tipo de coisa, gente. Desculpa, atrapalham demais. Aliás, deixa eu melhorar aqui a fala. É isso que atrapalha o Vasco. É isso, o eu tenho a solução, o eu consigo fazer, o eu vou tirar, eu vou... Eles só atrapalham o Vasco. É incrível a política do nosso clube. Então, eu prefiro, eu, Eduardo Ferrari, falando aqui, não fazer tal coisa. Não fazer coro para esse tipo de coisa. Certo? O Vasco fez um grande jogo no final de semana contra o Fortaleza. O melhor jogo do Vasco, não só desse ano, hein? Eu posso fazer um corte aí dos últimos 2 anos, pelo menos. O melhor jogo do Vasco dos últimos anos. Em todos os sentidos. Um time equilibrado em campo. Um time, sabe, muito bem treinado pelo técnico, com pouco tempo. Um time organizado. Um time com várias tabelas em campo, com várias formas de jogar, né? Fazendo ali realmente um jogo, na minha opinião, perfeito. Ah, mas o Fernando Diniz é um grande treinador, já deu uma cara pro Vasco no primeiro jogo, e a tendência é melhorar. Ah, mas é que o Pedrinho reafirmou essa semana que o Vasco é o 8º melhor time do Brasil, Eduardo. E é mesmo, na minha opinião é mesmo. Acho que ele tá colocando o Vasco no meio de tabela, porque ele tá, né, assim, acho que dá pra... O que ele vai falar? Não, o Vasco é a 15ª força. Ele tá errado? Não, ele tá certo. E eu coloco ainda mais. O Vasco briga entre os 4 primeiros colocados. O Fernando Diniz organizando essa equipe dentro de São Januário. Eu acredito no Vasco, gente. O Vasco tem excelentes jogadores. O que faltava para o Vasco era um grande treinador. Ou, aliás, um treinador de verdade. Né? E eu acredito. Não é só porque você teve contato com o Diniz. Não, porque eu admiro o Fernando Diniz. Ele é um excelente treinador. Né? Há 2 anos, ele trabalhou 2 anos e meio no Fluminense, foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, foi para a seleção brasileira e do nada ele não presta para o... Engraçado é que quem critica, no momento das vitórias, não voltam para elogiar, né? Mas, repetindo aqui, o Vasco é um clube que foi feito para dar certo e vai dar certo. Então, respondendo a pergunta sobre a política do clube, eu não faço parte desse meio, não gosto, não é uma característica aqui do canal. Sobre o Fernando Diniz, o Vasco acertou em cheio, não só porque eu gosto do treinador, mas também porque ele já chegou fazendo realmente
coisas importantes para o Vasco. Ele falou sobre o Jair, né? O Jair, atleta do Vasco, realmente o Jair é muito bom jogador, né, gente? O Jair é um volante do Vasco, enfim, muito técnico, é um cara que sabe das coisas. Agora, eu falo sempre aqui sobre o custo-benefício. O Vasco precisa de um elenco. Um exemplo, o Sforza está afastado ainda. O Sforza está sendo observado pelo Fernando Diniz. Tá? E aí, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. O Jair é um jogador que ganha 900 mil por mês. Custo-benefício, voltando aqui na fala. E aí? É uma questão realmente séria para o Vasco. O Vasco precisa reduzir essa folha. Agora, eu estou vendo um Vasco dispensando jogadores que foram comprados, tomando vários prejuízos. Recentemente, Manuel Capasso, um prejuízo de 10 milhões de reais. Foi o quê? Técnico, problemas técnicos, opção técnica, burrice, né? Ou vaidade? Preciso entender, ou a torcida do Vasco precisa entender que isso incomodou a torcida do Vasco. O Vasco contratou esse Lloyd Augusto aí pagando 12 milhões. Ah, mas foi parcelado, não interessa, tá pagando 12 milhões e o dinheiro tá saindo dos cofres do clube. Jean Davi um prejuízo absurdo, entre outros prejuízos, né? Então, vamos rever realmente os conceitos, porque vamos elogiar sempre, apoiar sempre, mas vamos também criticar, normal, de forma respeitosa, sim, mas o Vasco está assinando embaixo alguns prejuízos, sendo que o Vasco precisa ter, repetindo aqui, um elenco também para a temporada 2025. O Vasco ainda, nesse momento agora, disputa 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Né? Então, sobre o Jair, vai ser o quê? Vendido? Será vendido? Ah, vai ser um empréstimo? Aí, beleza. Ah, não, uma rescisão amigável. Ah, tá, vou rasgar mais 8, 9 milhões de reais aqui e jogar fora, vou jogar no lixo. Vou liberar o Jair. É complicado. É complicado demais isso. Na minha modesta opinião, tá, gente? Por isso que eu peço sempre a opinião de vocês aqui embaixo, a participação de vocês aqui embaixo. Puma também pode sair. É uma outra informação que surgiu ontem. Pô, o Vasco não precisa do elenco. Você vai liberar o lateral direito, reserva, e é um lateral de seleção. O titular tá jogando muita bola, o PH, o Paulo Henrique. Mas e aí? E no momento de um terceiro cartão amarelo, de uma contusão? Assim, igual, o Coutinho tá fora do jogo contra o Fluminense. O Vasco vai ter que improvisar o Garré, jogando como meia. O Vasco não tem outro jogador nível Felipe Coutinho. Ah, o Paê vai sair. O Paê vai embora. O Paê ganhou 1,5 milhão e não entregou a camisa do Vasco. Não vai ser agora, no último mês, que ele vai virar Deus dentro do Vasco. Não vai. Vamos jogar limpo aqui. Né? Então, o Vasco não tem outro meia. Então vai ter que improvisar um meia e vai liberar mais um lateral? Gente, vê lá que vocês estão arrumando, hein? O Vasco não tem esse conforto de elenco para estar fazendo loucuras, não. O Vasco precisa, pelo contrário, o Vasco precisa reforçar o elenco, entregar mais peças para o técnico Fernando Diniz. Agora, se for uma troca, aí é diferente, aí muda a configuração. Tô dando o Jair mais, estou trazendo uma peça de reposição à altura. Tô liberando o Puma mais, estou contratando um outro lateral. Aí é diferente, muda a configuração. Eu libero um, né, e trago outro. Aí é diferente, é totalmente diferente. Mas eu prefiro acreditar que o Vasco está fazendo isso, né? Tipo, tô liberando, mas estou contratando, estou negociando. A janela de julho é logo ali, né? Então, assim, a janela do meio do ano tem que funcionar e tem que ser agora. As negociações precisam acontecer agora. E o novo diretor de futebol? É o Rodrigo Caetano mesmo? Como é que vai ser? Vai atrás do cara. Vale a pena o investimento. Porque esse cara vai montar um elenco, vai dar suporte. E é um cara que tem um mercado nas mãos. Né? Então o Rodrigo Caetano precisa ser, na minha opinião, tratado como prioridade, né? Como um novo diretor de futebol. É uma contratação difícil. A CBF tá uma bagunça, gente. Desculpa. Tudo que ele menos quer é continuar na CBF. Tá? Porque tá uma bagunça, uma zona. E o Vasco, nesse momento, é o tipo de desafio que o Rodrigo Caetano adora. Adora o Vasco, porque já trabalhou no Vasco, conhece o Vasco, né? Fez um grande trabalho no Vasco, foi campeão da Copa do Brasil e tudo mais. E agora é o Vasco fazer uma proposta à altura do profissional, trazer o profissional, e aí o Vasco
voltar aos momentos de glória. Meu Deus do céu, como eu oro por isso, gente. Vocês têm noção, tá? Então precisa rever essa questão das dispensas, né, do elenco e tudo mais. O Vasco tem que trabalhar com muita cautela para não estar fazendo besteira, para não estar errando nisso aí e tudo mais. E contratar, repetindo aqui, mais reforços. Ontem, meu amigo Edu Canelas, do canal A Hora do Vasco, junto com meu amigo Lineker Biondi, falou que Dimitri Payet já avisou ao locador que vai entregar o imóvel dele no Rio de Janeiro, ou seja, adeus francês. Então, é um craque aí que está praticamente fora do Vasco, é um salário muito alto para um jogador que não entrega com a camisa do Vasco, não entregou, infelizmente não deu certo, né? Foi gerada uma expectativa muito grande em cima do Payet que acabou não acontecendo com a camisa do Vasco. Agora, fazer nova proposta, de repente uma redução de salário, de repente você vai no outro jogador mais barato, meia, enfim, recentemente eu falei aqui sobre o Giancarlo, que tinha sido oferecido. Então, assim, eu acho que o Giancarlo entregaria muito mais que o Dimitri Payet. Essa é só a minha opinião. Naquele momento, eu acho que, né, valia a pena tentar a contratação do jogador muito mais barato, muito mais barato, muito mais barato. Então, agora é aguardar, né, e assim, que o Payet tenha sucesso na vida dele, mais sorte e tudo mais, tá? Eu tô falando para vocês aqui, o Payet não vai continuar no Vasco. O Payet está fora do Vasco praticamente. Está aí nos últimos meses, vai fazer a despedida dele, e vamos agradecê-lo sempre com muito carinho e respeito, mas infelizmente não deu certo. Gente, saiu a informação, mais uma informação, que o Marinax, o bilionário grego, teria procurado o Vasco, olha só, teria procurado o Vasco, saiu essa informação que ele procurou e tal. Eu prefiro usar uma cautela nessa informação, porque é uma informação muito séria. Ou alguém ligado a ele teria procurado o Vasco para sentar para uma reunião, fazer uma proposta e tudo mais. Eu tentei essa informação, são 2 bilhões de reais, reforçando aqui que o Vasco precisa para a SAF, né? O Vasco são literalmente um dinheiro muito alto, o Vasco tem uma dívida bilionária, né? Então, esse investidor precisa chegar para pagar essa dívida, eliminar essa dívida, montar um time forte campeão, né? E tudo mais. Então, não é uma negociação fácil, é uma prioridade dentro do clube, tá reforçando aqui, isso é uma prioridade dentro do clube. Tomara que o Marinax tenha procurado o Vasco mesmo e tomara que essa proposta aconteça para que a gente consiga entender o movimento SAF dentro do Vasco. Afinal de contas, o Vasco é SAF, né? Precisamos de uma nova empresa dentro do nosso clube. Essa é que é a grande realidade. Então, só reformulando aqui, a informação saiu, eu apurei, não tive nenhum tipo de confirmação ou algo no sentido, só estou passando os valores para vocês aqui. Ele assinou sim o NDA, tá? Entendeu a SAF do Vasco, agora é aguardar. Eu não vou ficar aqui inventando churumelas, procurou, não sei o quê, não. Quando eu tiver alguma informação contundente, aí sim eu passo para vocês. Sobre a Puma e a Nike, que disputam, né, para ser a nova fornecedora da camisa do Vasco, ontem o Fábio Azevedo trouxe no canal dele essa informação importante, né, porque a Nike, né, fez uma proposta de cerca de 28, 30 milhões de reais por um contrato de 8 anos. Ou seja, para a Puma assumir a camisa do Vasco, o uniforme do Vasco, né, o material esportivo do Vasco, ela teria que cobrir essa proposta. Algo que eu não acredito. Gente, estou falando que 30 milhões de reais por ano, tá? Seria o maior contrato de material esportivo da história do Vasco. Maior. Então, a informação importante que o Fábio trouxe ontem e que eu estou passando para vocês aqui, porque é realmente uma situação... E temos a informação que a Nike começou a fabricar, né, confeccionar as camisas, né? Então, vamos aguardar, vamos esperar, apurar mais essa situação, porque se existe a disputa entre a Puma e a Nike, isso já é bom. Isso já é bom, né? A marca Vasco da Gama realmente é uma marca gigante, né? Isso já é bom demais, mas é isso. Se quiser realmente esse final feliz aí, que tá na capa para vocês, esse final feliz, então a Puma vai precisar cobrir realmente a proposta da Nike, tá certo, gente? Gente, e aí o problema foi resolvido? Eu quero a opinião de vocês sobre o técnico Fernando Diniz. Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos fazer aqui esse debate entre a gente. Vocês acham que o Fernando Diniz resolveu o problema do Vasco? Ou tem tudo para resolver como técnico? Padrão de jogo, um time organizado, um time realmente... Só para fechar o vídeo aqui.
Vocês acham? Sim, deixa aqui embaixo nos comentários. Né? O Vasco precisa de muitos reforços ou reforços pontuais. Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos participar, vamos interagir no vídeo. Desse essa moral aí também. É importante aqui pro Ferrari, no vídeo da tarde, na live de hoje, estar comentando junto com vocês. Tá certo, gente? Então é isso, que Deus possa abençoar a semana de todos vocês. Tenham uma excelente e abençoada semana, que vocês possam conquistar todos os seus sonhos, seus objetivos dentro dessa semana e dê tudo certo na vida de todos vocês aqui do canal Vasco Connection, enfim, e os outros também que assistem o canal. Valeu, gente, é isso, um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.